Prepara aí para colocar a gravação. E, Ah, pessoal, muito boa noite aí. Para quem não sabe, né? Até para quem está mais recém-chegado aí do último evento, todo mês que a gente não tem um evento presencial, a gente tem como padrão fazer uma aula, né? Uma aula mensal, onde a gente explora algum case ou traz algum case. E até assim, para quem é mais recente no grupo, fica aqui o convite até para vocês estimularem a gente, porque não sei se alguém já viu, pessoal, mas eu digo, ó, isso aí dá uma boa aula, hein? Isso dá uma aula, isso dá uma aula. A galera, quando fala isso, é porque a gente realmente tem feito aí uma curadoria para fazer aulas mensais, só que sempre no mês que não tem evento presencial, né? Então, se tem um evento presencial no Legacy, a gente naquele mês não vai fazer uma aula como essa, mas se não tem, a gente acaba tendo esse espaço para trazer os cases, discutir, ver o que cada um fez e compartilhar a experiência, que é o propósito aí do nosso grupo. E não somente isso, né? Acho que o legal de entrar aqui e participar é que, pô, vocês estão sempre com o dono do case aqui apresentando, pode tirar dúvida, pode trocar ideia, né? A ideia é que a gente priorize quem está aqui no evento. Claro que tem uma gravação que vai para a nossa plataforma, então, para quem não está aqui assistindo hoje, pode assistir lá a gravação, mas o melhor mesmo é estar aqui no fogo para poder tirar dúvida e mergulhar um pouco mais, né? E para o dia de hoje aí, até agradecer o Valentim. Valentim também é recém-chegado no grupo, mas já chegou chegando, né? E quando a gente escutou a história dele, cara, a gente falou, pô, isso aqui é sensacional. Acho que o Valentim traz aí no histórico dele. Vai poder falar melhor aí sim. quando ele se apresentar, mas o que a gente achou que seria uma bela adição aí para o nosso time é que o Valentim vem com uma experiência aí de startup e hoje ele tem uma outra, mas ele fez o exit da primeira dele, né? Então tem um histórico aí desde a jornada, né? Da trajetória dele, desde o início até a venda da empresa. E hoje ele já está numa outra jornada que já está voando, a gente viu também. É muito legal o case. Então, Valentino, você já dá para te chamar de empreendedor serial, mas o cara que a gente sempre fala, né? A jornada completa do empreendedor, sempre do início até a venda da empresa, é sempre uma coisa que a gente gosta muito de ouvir, como é que foi o case, a trajetória. E aí, o Valentim preparou aí com o maior carinho essa aula para compartilhar com vocês o case dele, né? E aí, eu só queria pedir uma gentileza aí de vocês aí, sempre o que a gente sempre lembra aqui na escola, né? A questão da confidencialidade, né? Então a gente sempre fala isso quando a gente vai fazer um encontro de liga, né? O que acontece aqui fica aqui. Até o Valentim tomou cuidado, ele falou no vídeo, ó, tem coisas que eu vou falar que nem pode ir para um lugar público, né? Então Uhum. a gente aqui mantendo aí o clima de confidencialidade do grupo, só ressaltando isso, né? Porque ele vai contar coisas aqui que ele já até adiantou para a gente que tem coisas que ele nem pode falar, né, publicamente. Então aqui a gente vai ter o Uhum. privilégio de escutar a história dele e talvez até aquilo que a gente sempre gosta, né? Que são os papos de bastidores, né? Ele vai estar É num isso. ambiente, num ambiente seguro aqui para falar aquilo que talvez num outro ambiente ele não poderia falar tão abertamente. Então, tirem bastante proveito disso. Aí, Valentim, não sei se você quer fazer um formato, normalmente a gente faz onde a pessoa fala tudo, né? E a gente deixa as perguntas aí mais para o final. Não sei se você prefere assim, ou Pode você quer ser. fazer de outro modelo, mas Vamos, vamos, normalmente a gente. te- vamos É, testar a pergunta no final, mas eu vou te pedir ajuda, Nilson, baseado na metodologia da anti-escola, uhum, que vocês cobraram isso numa dinâmica, falar assim, fala da experiência que você teve. E eu é, queria que você me ajudasse, Nilson, quando eu desviasse demais de uma coisa assim, de uma teoria muito bem consolidada, que você é, levantasse uma red flag e falar, cara, parabéns, você deu sorte, porque isso aí não é uma tá. coisa que é tão fácil de replicar, entendeu? Então Não, eu claro. queria essa ajuda para a gente manter, eu vou contar a história como ela aconteceu, e Aham, foi um teste de, porra, 8 dígitos. Então, ele aconteceu, é disso, aham. enfim. Mas é legal levantar essa red flagzinha e falar, cara, isso é muito teu, tá? Isso é muito, muito pontual aqui. No geral, a gente tem outra visão. Não, Até porque perfeito. no decorrer da história, vocês vão ver que eu não sou um cara de mercado, né? Uhum. Eu tô fazendo o caminho inverso. Eu tô estudando agora, Tá depois de ter estudando feito o primeiro depois. ano. Não, perfeito. Cara, se tiver alguma coisa assim, com certeza a gente fala. Só Por que até favor. pela filosofia nossa do Gestalt, é muito assim. Eu acho que é um lembrete mais para quem escuta do que para você que está falando. Que é assim, e o Valentim falou muito bem, pessoal. Ele vai contar a experiência dele. E aí você tem que sempre fazer um filtro assim, não é que necessariamente o que ele falou é um método que vai funcionar todas as vezes, que é replicável. Pode ser até que sim, mas a maior parte das vezes não necessariamente, né? Então acho que fica aí também um pedido aí
responsabilidade de vocês que se for pegar para fazer alguma coisa que o Valentim falou aqui, ele vai falando a experiência que ele teve, é o Gestalt que a gente fala na liga, né? Se você fez e implementou, tudo bem. Na minha experiência deu certo. Não significa que na sua vai dar certo. Então, tomar esse cuidado, saber filtrar e saber também fazer um depara, né? Ó, talvez pode ser que deu certo para ele nesse sentido, no meu caso seria outro, meu negócio tem outra realidade. Então, a gente sempre tem que fazer esse filtro para não ser um famoso Ctrl+C, Ctrl+V aqui e se acabar tomar alguma decisão errada no teu negócio, né? Mas o Valentim está aqui, vai contar o case dele, e, claro, depois fica o convite aí, quem quiser falar mais com ele, se não der tempo aqui de fazer pergunta, ele está no grupo, então estaremos nos eventos, né? Sim. Então, sei que o Valentim é um cara super acessível aí, pelo pouco que eu já conheci ele, bate-papo super, super bom. E, de novo, a gente ficou muito feliz com a entrada dele, aí, mais uma adição de peso aí para o grupo. Então, Valentim, vou passar a Vamos bola lá. aí para você, cara. Valeu. Faça as honras aí. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu já falei isso pessoalmente com todos eles, né, com todos vocês da Antiscola. Eu sou um cara extremamente rigoroso, assim, até pela minha idade. Eu tenho 46 anos, já sou pai de uma menina de 21 e a própria idade já me faz ser um cara muito criterioso, né? E para eu ir para algum lugar, eu tenho condição de pagar qualquer mentoria hoje no Brasil. Isso para mim não é um problema, qualquer mastermind, mas eu fiz questão de ficar na antescola, porque eu vi que tem conteúdo ali. Eu vou contar um pouco de trás para frente, rápido, assim, só para situar vocês, né? Eu saí da empresa em 2023, tá? Em maio de 2023, abril para maio, né? Eu no aeroporto de Cancún, voltando de um mergulho de caverna lá, isso tudo também faz parte do enredo aí, né? Eu vou um pouco permear essa coisa de, aos 45 anos, eu ter me aposentado dessa primeira jornada, né? Então, esse exit, ele me aposentou num lifestyle que é o lifestyle, não é do Patek Philippe, tá? É o lifestyle do Apple Watch, não é o lifestyle da Lamborghini, é o lifestyle de um Toyota blindado simples, mas me aposentou aos 45. Eu vendi a empresa, o software, é um software de nutrição, porque eu sou formado em nutrição, e eu entreguei ele para os meus dois sócios e mais um fundo com uma venda, né, uma receita bruta mensal na casa de 2 milhões de reais. Então, esse era o nosso faturamento e o nosso EBITDA ali, alguma coisa em torno de 65%. Variava de 63 a 67, mas era uma empresa muito enxuta, até por conta da idade do time. É um time muito novo, era uma estrutura bem pequena. E a gente estava faturando 2 milhões mês, e isso perfazia um total aí no último ano, uma receita anual a gente fez 24 milhões. Eu tinha retiradas ali mensais na casa de 250, 270 mil reais. Esse era eram as minhas retiradas porque a gente fazia distribuição. Então os números eles aconteceram mesmo, né? E eu trago o número não por uma questão de vaidade, uma questão até porque se a gente trouxer o Musk aqui, ele recebeu 56 bi de dólar de salário, né, nesse ano. Então, o número ele é uma mera referência de que dá para fazer um negócio que gere uma segurança, uma receita que cubra ali alguns degraus, ou talvez o primeiro, o segundo, terceiro degrau da pirâmide de Maslow aí, né? Então, que foi abordado na última aula da escola. Então, o negócio ele aconteceu. Ele é um negócio que fica de pé, né? No digital e com ressalvas, eu presto muita atenção em algumas coisas que a gente fica. Cadê o negócio, né? O que que isso é palpável? Onde está isso? Eu não estou vendo. As pessoas estão falando. É uma explicação muito complexa. A minha explicação é simples. O software que eu vendi é a ferramenta de trabalho do nutricionista. E por que que foi um exit tão grande assim, né? Um êxito de 8 dígitos, porque se tornou a maior plataforma do mundo, né? A segunda plataforma é o Nutrium, que é baseado na Espanha. Eu tenho uma coisa muito favorável para o meu storytelling, porque no Brasil é o país que mais concentra nutricionista nesse método de prescrição ainda, tá? Então isso é uma coisa extremamente favorável para mim, mas não tiro o mérito porque o Nutrium é um software espanhol de língua espanhola e também traduzido para o inglês, e mesmo assim ele não é maior que o WebDiet, né? Então é isso. Eu sou nutricionista de formação. Eu vou caminhar lá de volta, agora eu vou voltar, né? Vou lá para 2016, na verdade vou para 2013.
para contar basicamente o que que eu acredito, por que que o negócio ele foi um negócio tão pungente assim, um negócio tão forte, né? Uma empresa muito forte assim. O WebDAIT ele se tornou um essential. Ele não é uma assinatura, ele não é um Netflix, ele não é uma assinatura opcional. Eu desenhei o WebDAIT para ele. Ele é a ferramenta de trabalho, ele é o martelo do carpinteiro, ele é a chave de boca do mecânico. É um produto essencial para o trabalho do nutricionista, tá? Então, em 2013, eu desenvolvi uma planilha de Excel, tá? E a genialidade do projeto foi muito simples. Eu trouxe velocidade, né? Qual foi a minha grande promessa ali? Eu olhei para o mercado e uma coisa, um ímpeto empreendedor meu é sempre achar ineficiência em tudo. Em tudo eu consigo achar ineficiência. Isso é uma coisa que pessoalmente é ruim, porque você é uma pessoa extremamente ansiosa, muito nada tá bom, e eu sou essa pessoa que nada tá bom, tudo pode ser melhorado, e eu encontrei um gap. Existiam várias ferramentas no mercado, só que elas eram muito lentas. O método de prescrição era muito lento. Em 2013, eu criei um método de prescrição que é até hoje o método mais rápido. E ele é muito simples. E vocês vão entender, eu vou conseguir explicar. Quando você pega uma dieta, normalmente, a primeira pergunta que você faz para o nutricionista, ou que você se faz, e se não tiver maçã, o que que eu posso comer no lugar? Isso é uma visão por equivalentes da dieta. A única coisa que eu fiz foi isso. Eu aperfeiçoei esse método. Ao invés do paciente perguntar para o nutricionista, ele já entregava. Então, eu separei os alimentos em grandes grupos. Uma maçã é parecida com o quê? É parecida com pera, é parecida com mamão, é parecida com melancia, é parecida com manga. E depois eu tive que dar outro elemento. Qual era a quantidade de cada uma? Se o nutricionista prescrevesse uma maçã, aquilo era equivalente a quantas uvas? Uma maçã equivale a 8 uvas. Foi só isso que eu fiz, tá, gente? É uma coisa bem óbvia que qualquer pessoa faria. Quando eu digitava no sistema maçã, eu já escolhia quais eram as possíveis frutas que o meu paciente também poderia querer. Eu perguntava: Ô Vinícius, qual fruta que você gosta? Pera, uva, maçã, laranja, blá, blá, blá. Aí eu prescrevia um item de fruta e já entregava todos os equivalentes. Isso foi disruptivo, né? Só que numa planilha de Excel. Guardamos essa informação, saltamos para 2016. Eu tenho uma formação acadêmica razoável, eu não sou um expoente, eu não fiz o doutorado, mas eu fiz especialização na Santa Casa, fiz mestrado no Fiocruz e precisava ganhar dinheiro, fui atender no Maranhão para uma rede de suplementos chamada SNC. E lá eu sempre tive muito cuidado eu digo, desde muito cedo eu sempre fiz negócio o tempo todo. Eu sempre estava fazendo negócio. Eu nunca converso com ninguém sem fazer negócio. São poucas as vezes que eu converso com alguém sem fazer negócio. E não é um negócio ruim. São negócios muito claros. Eu entrei para a escola só depois que eu falei com os 3 sócios, eu falei, gente, talvez eu monte uma mentoria esse ano, ano que vem. Inclusive, nem vai ser esse ano, nem sei se vou lançar ano que vem. Mas eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, olha só, vocês aqui são uma mentoria, vocês têm muitas ferramentas que eu acho interessantes. E eu provavelmente pode ser que eu vá fazer mentoria. Não, não vai dar mais por conta da Banlec, mas eu tinha vontade de fazer isso. E aí eu deixei isso muito claro, mas eu estava o tempo todo fazendo negócio e a gente pode fazer negócio sendo transparente, né? Em 2016, um paciente meu, na verdade, em 2015, ele vira para mim, um grande empresário lá de São Luís do Maranhão, e fala, cara, eu quero ser seu sócio em alguma coisa, não é? E aí, minha agenda lotada e tal, ele falou, eu quero ser seu sócio em alguma coisa, me diz o que você quer fazer e eu quero ser seu sócio, de alguma maneira. Eu quero comprar 10% de você, tudo que você fizer daqui para frente, nos próximos anos eu quero ser dono em 10%, não sei, enfim, tá, beleza. E esse papo entrou em 2015, a gente estava
e tal. Em 2016, meu consultório explodiu, não conseguia mais atender, muito paciente, muito paciente, muito paciente, muito paciente. A gente eu começo a dar aula e um programador monta meu site. Esse programador, acidentalmente, também era nutricionista. Ele monta meu site para eu dar aula, entregar certificado e tal. Esse programador olha a minha planilha de Excel e fala, cara, isso aí pode virar um sistema. E o que que você precisa, Rodrigo? A gente precisa, porra, de grana e tal, beleza. Liguei para esse paciente, eu estava no Rio de Janeiro, falei, Marcos, você ainda tem interesse? Ele falou, tenho. Vem para São Luís amanhã de manhã que eu quero ver. No dia seguinte a gente foi, a gente comprou a passagem na mesma hora à noite, fomos lá para São Luís e demos start na sociedade. E aí tem o primeiro alerta. A minha ingenuidade me fez provavelmente começar o negócio. Eu acho que se eu fosse um cara mais bem preparado, talvez eu tinha um risco ou de começar o negócio melhor ou de não começar o negócio. Porque o Marcos, ele foi um investidor anjo. Ele colocou R$ 100.000 no negócio, parcelado. A gente não chegou nem a usar esse dinheiro todo. O primeiro aporte dele foi 40.000, tá? 40.000 aproximadamente. Só que não foi em forma de aporte, foi em forma de empréstimo. Em 7 meses de operação, em 7 meses, quando eu lancei o software, eu lancei ele em janeiro de 2017. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Em julho, eu devolvi para ele todo o dinheiro que ele tinha emprestado. E ele ficou com 40% da empresa. Esse investimento, primeiro, que devolver esse dinheiro, ele configurou um empréstimo, não configurou um aporte. Eu não deveria ter devolvido esse dinheiro. E a entrada desse sócio como investidor, ele seria um investidor anjo. Ele entraria botando esse dinheiro com um percentual muito pequeno, com 5%, 1%, 2%, não com 40%. A distribuição era 40 para ele, 40 para mim e 20 para o Rodrigo, que era o programador. Só que o Rodrigo tinha salário. Eu não tinha. Eu não tive salário por muitos anos dentro da empresa. E isso me sacrificou muito, porque eu precisava atender também. E a empresa, tudo veio muito da minha imagem. Por que que eu digo que a ingenuidade provavelmente me fez chegar onde eu cheguei hoje? Se eu fosse um cara mais áspero, se eu fosse um cara mais sagaz, um cara mais rápido, talvez eu tivesse afastado o Marcos, porque ele também nunca tinha investido numa startup. Ele não sabia como era, creio eu, porque ele era um empresário do ramo da construção civil. Então, quando ele pegou 40% por esse empréstimo, eu acredito que ele tenha feito isso de bom coração, mas não é a regra de mercado. Ele deveria ter ficado com um percentual muito pequeno e não ter pego esse dinheiro de volta. E eu deveria, lá em 2016, ter pedido um salário. Provavelmente, se eu chego com 5% para ele, não devolvendo o dinheiro, pedindo salário e tudo mais, ele ia falar: não quero." Então, isso foi a primeira situação. Para quem. O que que hoje eu penso? Esse primeiro passo, ele é muito importante. Ele é extremamente importante. O que eu tiro de vivência disso? Pessoas muito preparadas, extremamente preparadas, o que eu assisti, e vou explicar o porquê disso, às vezes perdem excelentes negócios. Como foi o caso da Banlec, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco.
Enquanto eu vou fazer um corte temporal, vou vir para 2020, tá? Vou sair aí de 2016 e vou vir para 2020. Então vocês já entenderam que eu tenho dois sócios, um com 40, um com 20. O de 40 nunca apareceu na operação, era meu paciente. O de 20% era o programador que tinha um salário na época de R$ 3.500. E eu com 40% sem salário, eu só tinha vale transporte me dedicando. Em 7 meses, a empresa, além de pagar o investimento, já estava brequivada. Só que eu tinha um pé no meu pescoço. Eu não podia tirar salário e nem nada. Eu não tinha um investimento clássico, eu não comecei folgado. Por isso que eu cheguei com EBITDA de 60% a 65%. Eu cresci uma startup sem a filosofia de cash burn, sem dinheiro para queimar. Eu cresci uma startup com uma filosofia de empresa retrógrada, de empresa antiga, de controlar o caixa, de não pagar, sabe, de muito. Eu fui muito amarrado. Mas o que que eu entendi aí? Por estar nichado, muito nichado, e por ser uma referência dentro da nutrição, eu consegui estourar essa bolha desse começo. Eu não precisava queimar grana, nada. Eu tinha uma imagem forte ali para ser trabalhada e muita vontade de dar certo. E outro componente é que os meus concorrentes, eles eram extremamente vaidosos, eles não prestaram atenção, eles me ignoraram. E eu comecei a crescer, 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 e eles me ignoraram. Tá? Então a gente segue e eu vou fazer um recorte disso aí que eu falei um pouco da ingenuidade muito da malandragem, do conhecimento dessas pessoas muito bem preparadas. A Banlec, que é essa empresa hoje que eu falo com vocês, que eu estou investindo agora, eu vou pegar o último número aqui, só para. O último número que eu tenho é esse aqui. É, de 1 de janeiro. Dá para ver aí direitinho? Sim. Tá. Aparecendo 1 de Isso janeiro, sim, vendas, com isso aí. é 1 de janeiro a 7 de julho. Esse foi o volume de venda. 40.858.648 reais. Porrada, hein? Porrada. Foram 19. Deixa eu só ver aqui o número de zeros. Não. Foram 1 milhão. Ó, 1 milhão. Isso é o que mais interessa para mim hoje. 1.960.000. Mais de 1.900.000 clientes únicos comprando na plataforma. 1.900.000 CPF. 1 milhão. Ah, não, esse aqui é de pagamentos, esse não é de CPFs, não. Mas é uma coisa muito, muito próxima a isso, tá? É aqui, 1.962.000 clientes únicos compraram em 6 meses. E eu só entrego a fotografia para eles. Só para vocês entenderem, os 40 milhões não vêm para a gente. A gente fica com entre 11 e 9% desse valor, só vendendo foto. O que mais interessa para mim ali é o número 1.962.000 transações. Eu posso vender uma fotografia a R$ 10. Eu falei de 10 milhões de faturamento. Tá? E aí, por que que eu trouxe Banlec? Para que que eu mostrei esse número? Novamente, gente, o número ele é secundário, tá? É porque a Banlec foi fundada por um programador meu, o meu segundo programador, que eu contratei em 2018. O nome dele é Jonatas Guerra. E aí eu trago um componente humano também, uma habilidade humana de lidar com as pessoas. Eu não sei onde isso está escrito, eu não sei, eu estou estudando para tentar entender o que que é isso. E vai muito de ingenuidade, vai muito de não ganhar todas. Eu perco muito. Eu acho que eu ganhei o que eu ganhei porque eu perdi muito. Eu perdi muito e perdi conscientemente. O Jonatas é um cara que me deu trabalho pra caramba na empresa. Ele faltava, ele me dava, mas ele era uma pessoa de confiança. Se eu fosse um bom administrador, um excelente, um cara padrãozão, eu teria demitido o Jonathan.
E o Jonatas, até hoje, ele se tornou um cara tão importante para a operação da WebDiet, que até hoje ele tem acesso a todos os bancos de dados, a todos os registros, porque ele era o programador de confiança. Ninguém teve coragem de tirar o acesso dele. Ele é o segundo. Só existem dois programadores que têm acesso ao core da WebDiet, que são todas as chaves, todos. É o Rodrigo, que é sócio ainda, e o Jonathan. E o Jonathan já está em outra empresa, é um cara que convive comigo, enfim, para vocês entenderem o rolê. E novamente eu digo, muitas coisas deram certo porque eu não era muito bom. Se eu fosse um gestor muito bom, um bom CEO, que era o cargo, depois eu descobri que era o nome, era esse, eu teria demitido ele. E novamente, enquanto eu estava no WebDiet, o Jonathan quis vender um pedaço da Banlec. O WebDiet, eu vou avançar. O WebDiet já estava em negociação com o fundo já tinha entrado. O gestor do fundo foi fazer uma proposta para o Jonathan. Fez uma proposta padrão banco de investimento, padrão, uma proposta linda, extremamente profissional, que explodia com o Jonathan. Ele me ligou e falou: não falo com esses caras nunca mais. Bloqueou o telefone dos caras, falou: não converso mais com esses caras. Foi na mesma hora e falou. Eu comentei com ele, cara, tô para vender, tô para sair do web e tal. Ele falou, então beleza, a hora que você sair, eu sei que você não pode ter outra empresa, a hora que você sair eu te vendo. Pela metade do que eles falaram. Foi lá e me vendeu. Então, aí é que eu tenho que falar, cara, tem uma empresa que vendeu 40 milhões, que faturou 4 ponto alguma coisa, quase 5 milhões no primeiro semestre, fundada por um cara que chegou a ser negociada e o cara não fechou por conta comportamento, por conta digamos, como é que eu vou colocar isso assim? Por conta da ganância, por conta das pessoas, por conta dos caras do banco, do fundo fazerem tudo certo. Arrancar o É, máximo possível, espremer o máximo possível a negociação, emparedar o cara e fazer e tentar e artimanha. E ao invés de botar o aporte, eles queriam colocar dois programadores de uma startup que eles tinham, e aqueles programadores, eles botaram cada programador valendo 25 mil por mês. Só que esqueceram que o Jonathan é programador. O Jonathan me ligou e falou: pô, esses caras estão tentando me. Porra, onde que um cara desse custa 25 mil? Então, gente, eu vou voltar para 2016. E por que que eu trouxe esse primeiro parêntese? A ingenuidade e não ganhar todas e ser um mau CEO, tipo, e deixar o Jonathan passar que me fez acontecer. Que me fez estar hoje. Eu passei um mês viajando, cheguei no Brasil, troquei as malas, estou indo viajar de novo. Eu vou gravar podcast amanhã, semana que vem estou indo para Dinamarca e Noruega com a minha filha. Foi isso. Eu trago um pouco dessas coisas para a gente poder botar um pé no chão e falar, pô, realmente isso aconteceu. Eu estou falando de uma coisa que eu estou vendo acontecer. Então, eu acho que um pouco dessa ingenuidade, gente, um pouco desse tomar cuidado com o tal do by the book, sabe? Eu acho que essa é um pouco da minha experiência. Toma cuidado com esse by the book. Quem que escreveu esse book? Onde esse cara chegou com esse book dele? Né? Hoje, vendo a gestão da empresa, como está a web, por exemplo, como estão outras empresas que agora eu comecei a me aproximar, eu olho e falo, cara, isso aí não vai dar bom. Tem coisa aí que não vai dar bom. Está machucando muito as pessoas. E é inevitável. Agora, eu até provoco o Nilson para ele a colaborar aqui. Eu pego exemplos grandes, assim como, por exemplo, o fenômeno que aconteceu com a Boeing. Quando ela fundiu com a McDonnell Douglas, você pegou a maior companhia do mundo, eu estudei o caso da Boeing. Você pega a companhia Boeing, ela tinha como primeiro valor dela segurança. É assim que a Boeing era segurança, era a empresa mais segura do mundo. Por isso que ela tinha investimentos enormes em engenheiros, em processos, e porra, era a empresa mais segura do mundo. Quando fundiu com a McDonnell Douglas, os acionistas falaram: a gente quer dinheiro, desmontaram a filosofia, tiraram a alma da Boeing. A Boeing hoje é uma empresa que começa a aventar falência. A United, que era uma empresa, uma companhia aérea que só comprava Boeing, porque é uma empresa americana, está comprando Airbus.
A Boeing perdeu 2 aviões e explodiu a porta de um agora, da Alaska Airlines. É uma empresa que as pessoas, né? Por que que eu te provoquei um pouco, Nilson? Você fala assim, pô, os processos, a organização, a governança. Cara, a Boeing é uma empresa que fornece para o exército americano. Os caras têm processo, têm governança, tem isso, tem aquilo. Mas as Mas pessoas, a filosofia destruiu. isso que você está falando, cara, é tão importante. A gente traz isso. Todo papo nosso tem bastante material, até o Richard que levanta essa bandeira, cultura da empresa. O que o Valentim está falando é o seguinte, cara, você pode ser foda de governança, você pode ter os melhores processos, mas no final do dia, o que faz você ganhar ou perder o jogo é a cultura da tua empresa. Cultura da tua empresa é justamente o que ele tá dizendo, é que você tô falando termo técnico para o que você está dizendo, né, Valentim? Mas Claro, é mas é por basicamente assim, isso que as pessoas que estão liderando, né, o que que elas fazem, o que que elas acreditam. Esse caso da Boeing, cara, para quem não sabe, é um caso foda aí, tem até uma série no Netflix aí documentando isso, que eu não lembro o nome da série, quem souber aí põe no chat aí. Mas, cara, é foda, cara, porque os caras ficaram sentando em cima de problema de segurança. Eles já tinham detectado isso e teve aí o caso. Eles estão respondendo até hoje. Está tendo uma discussão agora sobre que multa que eles vão levar e a multa já subiu para quase 500 milhões de dólares, o que para a receita da Boeing ainda é um percentual mínimo, tá? Que até isso que está sendo esse dilema ético, né? Pô, até que ponto? Porque a multa não está impactando tanto eles percentualmente falando, acho que não dá 1% da receita deles que é bilionária. Mas o fato é, cara, os caras sentaram em cima de um problema lá, eu não lembro exatamente tecnicamente, mas é um problema que o avião lá, o modelo deles, tinha um problema detectado e aí teve um acidente aéreo com esse modelo, o Max lá, né? Max, eu não lembro agora o número do avião, 737 MAX. 737 Max. E aí eles foram lá, cara, internamente eles já sabiam do problema. Ele dá alguma maluquice lá quando tinha uma condição que, tipo, engana o piloto e aí, né? E aí é um problema lá de sensor, uns negócios desses que eu não vou saber tecnicamente explicar. Mas, enfim, teve um acidente aéreo primeiro, eles sabiam disso internamente, e aí eles, ao invés de irem para público e avisar do problema e começar a fazer recall, o que seja, eles sentaram em cima do problema, dizendo, cara, não fala isso não, porque a gente vai se ferrar se alguém descobrir que a gente sabia disso. Né? E aí teve o segundo acidente aéreo, depois disso tudo, depois da empresa já ter detectado que ela tinha um problema nesse modelo. Né? Então, isso o documentário expõe lá. Pô, é um papo bem, assim, é foda de ver, né? Porque morrem pessoas e pessoas aí nos acidentes. Mas isso é a cultura da empresa, né, cara? Os caras internamente tiveram alguma reunião lá e decidiram que não ia abrir o jogo sobre esse problema e sentaram em cima, né? Até começarem a investigar e descobriram que, porra, eles já Descobriram o sabiam de. documento. O É, documento eram tantos milhões de horas ou tantas mil horas voadas para cada acidente. é. Tinha o documento, o Tinha um cálculo. documento, ou seja, os caras já sabiam disso, podiam evitar e sentaram em cima. Mas isso cabe o quê? A cultura, a liderança deles focada aí só no revenue, só no profit, só na parte financeira da coisa, levou a empresa. E agora sim, tem todo um descrédito para eles lidarem, tem essa desconfiança enorme. Tipo, tem empresas que estão deixando de comprar deles por causa das questões éticas, né? Que eles sentaram em cima. Então, acho que só estou dando essa volta toda, Valentim, te complementando, mas mais para dizer que, cara, a cultura é a cultura da empresa, que basicamente, assim, as pessoas que estão na empresa, né, dito de outra forma, o que que elas acreditam, o que que elas valorizam, o que que elas defendem, no final do dia é o que pode determinar o teu fracasso ou o teu sucesso. Quer você seja foda em processo, quer você seja foda em gestão, no final do dia, vale aí a máxima do Peter Drucker, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? E cultura, pessoal, dito de outra forma, é o que que as pessoas fazem sem ter ali o chefe do lado, sem ter, né, o que que as pessoas da empresa estão fazendo. E, cara, cultura derruba, né? A gente falou disso até no último Experience lá, a gente falou muito disso. As empresas que tinham pessoas fodas, tinham dinheiro pra caramba. Por exemplo, tem um pessoal que segue aí os gurus aí de internet, falam que o que matou a Blockbuster foi a Netflix. Não foi a Netflix. Não foi a Netflix que matou a Blockbuster, né? Porque eles falam, foi a tecnologia. Cara, ela tinha comprado uma empresa de streaming também. Ela tinha comprado, ela tinha dinheiro para comprar, ela tinha dinheiro para investir no streaming, ela tinha as pessoas fodas lá, eles não eram burros, né? Mas no final do dia, assim, era uma cultura provavelmente muito egocêntrica, vaidosa, que não estava percebendo que estava perdendo mercado e ficou batendo na tecla de que não, as pessoas querem, posso cobrar dos clientes aí multa por não rebobinar na época ainda das fitas, né? Aí depois nos DVDs, não, o cara não entrega no dia, vai receber uma multa no dia que ele tinha que devolver. Então, assim, foram jogando no cliente um monte de regra, aí o mercado foi disruptando isso, falando, cara, isso é coisa
do passado, e a empresa não mudou, né? Ela não aprendeu com isso e ela não revisou o modelo delas, né? Então, tem empresas que ficam muito apaixonadas pelo processo, né? Pelo processo que elas têm e ficam batendo, porque o processo funcionou por muito tempo. E o mais curioso é que a gente sempre fala, essas empresas, elas deram errado porque elas ficaram fazendo o que dava certo por muito tempo. Então olha como é que é paradoxal. A empresa deu errado porque ela ficou fazendo o que dava certo por muito tempo. Então, ela achou uma fórmula, só que ela ficou viciada naquilo e só ficou trabalhando eficiência. Eu quero fazer isso mais vezes, com menos custo, né, de uma forma mais eficiente, que eu vou ganhar o jogo. Só que aí vem alguém e faz uma coisa completamente diferente, um outro modelo de negócio, disrupta aquele cara que ficou achando que era foda, que era intocável, porque já era gigante, porque já tinha. Então, assim, você vê a importância de você ter uma cultura que revisita o que você faz, mas a gente sempre fala, as empresas que morrem é que elas ficaram muito apaixonadas pelo processo de como fazer as coisas e não pelo propósito inicial, que foi o que levaram elas para ter isso no primeiro momento, né? E muito Não sei se eu te autoconfiante. complementei, não sei se eu te Muito complementei bem, bem. Valentim, mas eu acho que É essa é a isso. provocação aí do que você está dizendo, dito de outra forma, né? Sim. O Lucas levantou a mão. Diga, Não, Lucas. uma perguntinha sobre essa questão de cultura, né? Acho que na jornada do empreendedor, no começo da jornada, você não pensa muito em cultura, né? Você pensa muito no negócio, no produto, no crescimento, em faturamento, aquelas coisas, né? E pelo menos hoje eu acredito muito que a cultura, a falta ela pode quebrar o seu negócio, né? E eu vivo um momento, pelo menos pessoal aqui, em que a cultura da minha empresa, ela ainda está começando a ser construída. E eu tenho uma dificuldade de entender assim como que a gente começa a implementar a cultura quando ela talvez não exista de uma forma. Sempre existe uma cultura, né? Existe uma cultura de uma forma, mesmo que ela seja invisível ali, existe uma cultura percebida dos Isso, colaboradores, né? isso, isso. Mas existe uma dificuldade para mim, como dono do negócio, de como que eu começo a implementar uma cultura correta, né? Então, eu vi uma aula muito boa ali, que estava na escola, sobre pô, os pilares da cultura e tal, papapá. Mas como que eu transformo isso em prática, né? Porque eu acho que para chegar num negócio que eu quero montar um negócio para poder vender lá na frente, por exemplo, eu preciso também passar por esse momento da cultura. E eu estou muito travado nessa parte, sabe? É. Não, beleza. É que assim, a cultura ela começa a ser uma coisa que você pode até negligenciar num primeiro momento, principalmente quando você tem time pequeno, porque mal ou bem você está ali, está perto, né? E tá ali meio que gerenciando e tudo mais, mas conforme você vai escalando a tua empresa, quanto maior ela fica em número de funcionários, eu brinco assim, a cultura ela começa a ser na verdade, assim, quanto antes se pensar sobre isso, melhor, né? Porque você já vai se precavendo e já vai implementando uma cultura. Mas a questão, assim, ela começa a ficar mais relevante, esse assunto, quando você já não conhece todos os funcionários pelo nome, né? Ou seja, quando acho que passa ali de uns 50, vai caminhando para 100, vai piorando isso. Aí, cara, a cultura, porque a cultura é o que o teu time faz, o que ele acredita, né? Uma combinação de crenças, valores e comportamentos, principalmente quando você não está acompanhando, né? Porque você influenciar comportamentos quando você está perto, vamos combinar, isso é fácil, né? O difícil é você sumir por um mês, 2 meses e tua empresa rodar melhor do que se você tivesse perto, né? Então aí significa que você implementou uma cultura. E empresas de cultura forte, até comprovadamente, né, cara, elas lucram 2,2, sei até o número do proporção, é 2,2x a mais do que as empresas que não se preocupam com isso, né? Aí, indo para a tua pergunta, como é que eu faço isso? Aí é uma combinação de tem projetos de implementação de cultura, não é o que você coloca na parede, não é o que você coloca no e-mail, isso é uma parte, né? Mas é aquela combinação mesmo de você reforçar comportamento, divulgar bastante os valores do que você acredita, né? Você tem um desafio e aí valores é assim, não é o valor integridade, não é honestidade, não, é comportamentos observáveis, né? Depois até a gente pode falar como é que a gente fez lá na Vivo, mas comportamentos observáveis que vocês valorizam para o teu negócio. Então, o que que significa? Não adianta você vir modelar os meus 8 aqui, que a gente tem, porque eles fazem muito sentido no negócio que a gente está, entendeu? Então, para cada negócio, assim, tem empresas que tem uma cultura que tem que ser muito conservadora, porque o cara trabalha, por exemplo, eu vendo uma seguradora, né? Eu vendo seguros e tal. Provavelmente um cara que trabalha muito com isso tem que ser extremamente uma cultura mais conservadora. Ele não pode implementar a cultura do Facebook assim, ó, sai fazendo as coisas, sai quebrando, quebra as coisas, né? Igual o Facebook falava, né? Sai quebrando as coisas, né? Por quê? Porque o Facebook, por ser uma empresa que inovação é o core dele, tem que sempre estar trazendo. Ele fala, cara, sai fazendo as coisas rápido, não importa, nem que você quebre, né? Isso é a cultura que prevalece para um ambiente do Facebook.
Mas não dá para você pegar a cultura do Facebook e levar para uma empresa que vende, né, uma corretora de seguros, aí, uma seguradora, porque vai dar M, né? Para não falar outra coisa. Então, assim, a cultura você tem que influenciar muito pensando no teu negócio, né? O que faz sentido no meu negócio. E essas culturas elas não são migráveis, né? Elas não são replicáveis. Na verdade, você pode modelar, mas se você for modelar de alguém, você tem que modelar daquelas empresas que mais se assemelham ao negócio que você pratica. Novamente, tem empresa que tem que ter uma cultura super conservadora, que o detalhe é muito importante, porque justamente ela vai determinar o resultado dela no mercado, né? Não dá para chegar numa essas auditorias aí, né? PwC, né? Qualquer uma dessas KPMG e falar assim, cara, faz de qualquer jeito, sai fazendo, né? Não, cara, pô, sou uma empresa de auditoria, pô, tem que muita atenção a detalhes, eu tenho que fazer de forma muito criteriosa, né? Então, assim, ela vai ter alguns valores, alguns comportamentos que são mais valorizados por o que ela se propõe a fazer, né? Então tem uma reflexão também interna do que é a cultura que você quer implementar. E isso vem a top-down, tá? A cultura, não, se você não influenciar a implementação da cultura na tua empresa, vai existir uma cultura de qualquer forma. O problema é que vai ser uma cultura que vai estar à deriva, você não vai ter controle, você não vai estar influenciando para onde ela vai, né? É invertido, né? Porque quem define a cultura é dos próprios colaboradores que definem o que é a cultura que eles querem, né? Exatamente, exatamente. E aí você, na cultura, você também tem que ter uma reflexão do que é inegociável, né? O que você não tolera de maneira alguma. E aí, assim, você tem que seguir isso aí. Se você definir isso, é porque também você não pode entrar numa incoerência de cultura, né? Normalmente é que você tem aqueles problemas, você fala, cara, para mim é intolerável roubar, por exemplo. Eu não vou tolerar isso. Aí quando você tiver teu maior vendedor, o cara que mais entrega resultado, roubando, aí você tem que seguir o que você colocou na cartilha lá, cara. Senão você tem um outro problema, que você vai gerar uma outra cultura que é a anticultura do que você definiu. Porque o pessoal começa a falar, pô, eu não sei, o próprio empreendedor que não segue o que ele fala, né? Que é a pior coisa. Então, tem algumas decisões difíceis, porque quando você determina o que é inegociável, uma vez que aquela situação acontecer, você tem que seguir o que você definiu na cartilha, mesmo que isso gere uma perda de resultado no primeiro momento. Né? Eu usei um exemplo mais óbvio, né, de o cara roubar e você desligar a pessoa porque o cara roubou, mas assim, tem outras, é que eu estou usando um exemplo meio esdrúxulo, né, até um pouco mais óbvio de você tomar ação, mas tem outros exemplos que são umas áreas mais cinzentas que você tem que definir. E aí cabe muito o que para você o que é ok e o que é inegociável. E aí, se tiver algum funcionário que comete um, algum desvio desse tipo, você tem que tomar atuação seguindo o que você definiu, né? E no final, assim, acho que definir a cultura também é uma coisa bem prática no final do dia, no sentido de listar realmente os comportamentos, então, né? Não é uma parada assim, né? Aquela coisa que se for integridade, a transparência, a eficiência, O pessoal acha que cultura é escrever os valores na missão, valores, né? E não é isso, não é. É você realmente falar a todo momento, incentivar e mostrar, né? E aí você cria uma combinação do que você define no teu tipo, manifesto, numa cartilha, os comportamentos que vocês valorizam, mas também os artefatos, que é como é que a pessoa tangibiliza essa cultura no dia a dia. E aí, Uhum. artefato é desde quadro na parede até os e-mails que vocês mandam, uma comunicação que vocês mandam frequentemente, reforçando essas culturas. Então, assim, é um assunto muito amplo, tá? É uma aula, né? Às vezes nem uma aula dá para tocar tudo. Mas, assim, a gente tem muito material sobre isso, mas o que eu acho legal aqui que o Valentim está trazendo é que, por exemplo, um banco lá de investimento, voltando para o exemplo que ele deu, né? Um banco de investimento, seguindo a cartilha dele, a cultura dele, afugentou o sócio dele a querer vender para o banco. Ele falou, pô, os caras estão querendo me sacar. Por mais que tecnicamente eles estavam corretos, o cara não se sentiu bem tomando essa abordagem do banco de investimento, né, mano? Uhum. Não. Eu tenho trazer o meu ponto de vista sobre a cultura da empresa, sobre o que eu acreditei, o que eu acredito que tenha sido a cultura do web, né, desse primeiro negócio que eu fiz. Uma coisa que é bem importante, primeiro, uma liderança muito clara, sabe? A liderança, ela eu acho que, eu acredito que as pessoas, eu gosto muito, as pessoas precisam saber quem é que manda, quem é o líder. Quem é a última pessoa? Quem, digamos assim, quem é o guarda-reio? Aonde é o muro? De onde não dá para passar? Dali não passa.
dali não passa problema, dali não passa nada. Ali vai parar. As pessoas precisam ter essa. Quem é o, entre aspas, né? Quem é o super-herói? Quem é o Superman? Quem é o Chapolin Colorado? Quem é o Batman? Essa segurança, porque as pessoas elas tendem a insegurança de vida até, a pessoa fica preocupada. Caramba, eu sou assistente aqui, mas será que eu vou evoluir de cargo? Será que não? Aí você coloca um gerente, talvez, aquela pessoa não é a melhor, não tem o cuidado. Eu acho que você tem que olhar todo o seu time tem que confiar em você. Ah, mas eu tenho uma empresa muito grande, eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários. Eu nunca tive, não sei como é que é, não vou opinar sobre isso, mas se eu tivesse uma empresa com 1.000 funcionários, e se um dia eu tiver uma empresa com 1.000 funcionários e for o CEO, eu não vou ter um escritório, eu vou trabalhar em campo. E se for uma empresa global, eu vou tentar. Ah, mas e for a United, que tem 40.000 funcionários? Cara, não sei o que que eu vou fazer, mas eu vou tentar ver essas pessoas o tempo todo. Eu não vou ficar parado em lugar nenhum. Eu vou estar em campo o tempo todo, porque a figura do líder, ela é muito importante, sabe? Acho que isso na cultura ajuda e a gente está vendo aí pessoas muito fortes, né? Você tem o Adib na CIMED, você tem o Hang na Avan, você tem, enfim, teve o Steve Jobs na Apple, agora tem o Tim Cook, que é um cara mais discreto, mas é uma liderança, ele é o cara ali, então, enfim. E outra coisa que eu dentro da minha falta de conhecimento, eu entendo um pouco como cultura, ele é o as do jogo, ele é o super trunfo. É aquela carta que resolve qualquer problema. O problema chegou, puf, a cultura tem a capacidade de resolver qualquer problema que chega ali na mesa, sabe? Eu acho que é aquilo, tem um cliente, o Concordo. que que era uma coisa da nossa cultura lá no web? Eu comecei falando com vocês que era uma ferramenta essencial. Se eu sou um essential, para eu ser um essential, eu tinha uma filosofia. Nenhum nutricionista ficava sem um web diet em nenhuma circunstância. Em qualquer circunstância, nenhum, não tenho dinheiro para pagar. Continua usando. Mas por quanto tempo? Nenhum. Depois que ele colocou os pacientes dele ali dentro, era isso. Ele não fica sem atender. Ponto. Quando chegava final de ano, que a gente, metade da equipe ia de férias e tal, a gente desligava o processamento de pagamento. Desligava. Se o cartão desse negado, se não for, o cara continuava atendendo. De 15 de dezembro a 15 de janeiro. E o meu crescimento absurdo. Eu entreguei a empresa sem um único mês ter um crescimento menor que o mês anterior. Sempre cresci. A minha reta, ela sempre foi assim, ó. Não tinha nada, um risco. Sempre cresci. E saí de 2016, né, de 2017 a 2023, eu me tornei a maior plataforma do mundo. Ponto. Eu entreguei com 29 mil clientes pagantes, pagando R$ 69 por mês. Eu vou até ler o que o Nilson colocou aqui, para eu não. Eu sei que foi uma observação importante aqui. Eu acho que você escreveu o que é a ferramenta, né? Deixa eu ver. Não, eu falei que isso que você está citando é um É o exemplo de artefato da é um cultura. artefato da cultura. Como é que você deu vida para o que você acredita, entendeu? Você deu vida Ah, como? Ah, se o cara não pode pagar, eu não vou tirar ele da plataforma. Isso é um exemplo de como. aham. Lembra que eu falei a pergunta do Lucas, o que que é negociável e o que que é inegociável? Você tem que ter isso. Um cliente não pagar para você, qual que é a atitude que você toma? Porque isso é um exemplo de como você pode tangibilizar a cultura que você quer. Tem empresas que, cara, é muito financeira, então pagou, não pagou, tá fora. Tem empresas que têm outros lemas, têm outros propósitos e às vezes a questão financeira até não é prioritária, né? E assim tem, né? Por exemplo, a gente sempre fala em cultura. Outro exemplo que é legal estudar é aquelas 5 chaves da Disney, né? Que é basicamente a tomada de decisão de todo funcionário. Ele tem uma ordem, né? Uma hierarquia de você priorizar coisas e essa é a cultura que eles implementam lá dentro. Você só pode para a próxima considerar a próxima chave uma vez que a primeira tá ok, né? E assim vai nessa hierarquia. Só para tangibilizar para vocês o que eu estou querendo dizer. É que a gente até já fez uma aula sobre isso, mas, por exemplo, na Disney a chave número 1 é segurança, né? Aí depois, enfim, tem as 5 lá, né?
Então, o que que isso quer dizer? Se alguém chegar uma criança estiver chorando lá no parque e falar, não, eu só entro nesse brinquedo sem cinto, né? Mas ela chorar e tal, cara, isso não é negociável. A segurança vem antes. Então, assim, vai entrar no brinquedo chorando, mas o cinto você tem que colocar. E aí depois, a segurança está garantida, tá? Então depois aí tem uma parte lá que é o show, tem uma parte que é a cortesia, tem uma parte que é a diversidade. Então assim, é uma hierarquia. Então eu não pulo para a próxima e eles ensinam os funcionários a seguir isso. Então só posso considerar a próxima chave se a primeira estiver garantida, eu vou para a segunda está garantida, eu posso considerar a terceira. Então tem uma hierarquia na tomada de decisão que vem da cultura da Disney. Tem vários exemplos, né? Mas eu estou trazendo exemplo prático aqui, Lucas, para você começar a tangibilizar. E o que é legal que o Valentim está trazendo é, para ele, o cara não pagar, ele deixava o cara na plataforma. Isso é dar vida para uma cultura que ele acredita. E aí ele dá um exemplo disso para o funcionário. Provavelmente o funcionário fala, pô, cara, o cara que realmente foca no cliente, a ponto do cara não pagar e ele ficar na plataforma, talvez a experiência do cliente para ele está acima da rentabilidade. E Entende? aquela coisa do vencer o cartão, aquele constrangimento da pessoa, pô, fui roubado, o cara já tá no momento ruim e fala, cara, quando você resolver, você liga pra gente, a gente cadastra um novo cartão. Era essa a filosofia. E quando a gente olha os números e olha a empresa, isso nunca impactou. Isso sempre foi uma coisa positiva. E me veio um insight aqui, quando a gente fala do dinheiro, me parece, né? Eu vou trazer uma coisa aqui um pouco filosófica, que foi o que eu vivi durante muito tempo, que a empresa deu muito êxito. Parece que ganhar dinheiro é a coisa mais fácil numa empresa. Isso é fácil de fazer. Isso não é, para mim, eu acho que isso não pode ser uma cultura, ganhar dinheiro. Se a Boeing tivesse preocupada em segurança, em redesenhar o 737 e não fazer o problema do 737 foi a eficiência do motor, eles precisavam colocar um motor maior. Então o motor não cabia embaixo da asa. Eles tiveram que botar o motor para frente. Quando botaram o motor para frente, mudaram o centro de gravidade do avião. Então o avião, ele ficava com a traseira do avião, né, a cauda do avião ficava muito para baixo, porque o motor pesava para frente. E aí eles usavam os profundores através de um sistema de computação para poder realinhar o avião, porque a turbina estava muito para frente. Porque a canelinha do Boeing é muito curtinha, diferente do Airbus, que é aquela canela longona que cabia o motor de baixo. Ao invés deles fazerem um novo projeto de avião, eles botaram o motor para frente e botaram esse software para estabilizar quando o avião começasse a cair a cauda dele. E esse sistema que deu pane, né? O avião não estava com a cauda caída e o sistema entendendo que estava empurrando o avião para baixo. Então o piloto puxava o avião para cima, o avião apontava para baixo. Apontava para baixo, que esse apontar para baixo era subir a cauda. Só que quando a cauda estava reta, você subia a cauda, o avião caía. Foi por isso que caiu os dois aviões. Então me parece assim, eu vou trazer uma coisa meio filosófica aqui, fantasiosa, mas parece que ganhar dinheiro não é a parte mais difícil de um negócio. Se você pegar o by the book ali e escrever, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer qualquer negócio ganhar dinheiro. Você pega R$ 10, você multiplica isso no sinal, vendendo, você vai ganhar dinheiro. Agora, conseguir construir uma cultura, conseguir construir um negócio, conseguir construir uma experiência, alguma coisa que se perpetue, alguma coisa que tenha um impacto duradouro na sociedade, que se torne algo, que se torne, vamos lá, um iPhone que se torne eu vou usar o exemplo do WebDAT. Eu mudei o método, a forma com que a maior número de nutricionistas do mundo prescreve. Mudei. Hoje são 35 mil, 37 mil, que eles têm que me mandar esses relatórios, né? Ainda durante alguns anos. São 37 mil. É isso, cara. Eu acredito muito que a cultura é o que fica, sabe? É o que que quando as pessoas te olham, o que que elas enxergam em você. Quando as pessoas olhavam para o nutricionista olhava para o Habitat, ele se sentia seguro, ele falava, cara, aqui eu estou protegido. A gente protegia ele, porque o que acontecia, a gente, não, perdeu meu cartão, não tem problema, vem cá, tá, você tá tranquilo, calma, vem cá, eu cuido de você. A gente cuidava dessa comunidade, sabe? E a minha imagem muito aplicada ali, muito forte, muito junto, muito. Isso é uma coisa importante. Eu sei que parece meio romântica, mas a frase que me Não, veio mas aqui no você insight tá certo. Você tá é, certo, Ed. Inclusive, assim, essa coisa da Boeing, é. peraí, você já vai, você quer falar a frase? Você tá, aí eu Não, falo. não, que ganhar dinheiro é fácil. No começo, por exemplo, eu acho que o Lucas está nessa, pô, que eu quero ter uma empresa para vender e tal.
Ganhar dinheiro não vai ser a parte mais difícil do teu negócio. Pode ter certeza. A parte mais difícil do teu negócio é perpetuar o teu negócio. É transformar o teu negócio em algo relevante, né? Porque às vezes ganhar dinheiro para você, eu não sei o que que você acredita ali, você fala, pô, ganhar dinheiro para mim é ter 100 pau de retirada por mês. Beleza. Eu já surfei esse rolê e te falo, não foi a coisa mais difícil da minha vida. A coisa mais difícil da minha vida foi colocar uma empresa de pé, entendeu? O dinheiro é mais ou menos esse o ponto, sabe? Tem É, coisas mais importantes ali. e certamente o que você está trazendo aí do caso da Boeing, assim, a cultura lá prevaleceu a rentabilidade, prevaleceu o indicador financeiro, ela já estava muito corporativa, e aí ela apresenta, é o mal de toda empresa que tem capital aberto, né? Tem que reportar resultado. Então a galera preocupada lá, os executivos preocupados em reportar um resultado negativo, né? Sentaram em cima do problema técnico e a cultura não deixou eles resolverem, quando na verdade se tivesse tido uma cultura que prevalecesse a segurança das pessoas, e isso é inegociável, eles teriam tomado a porrada, como algumas empresas já fizeram, né? Assumem o erro, toma a porrada negativa de tanto financeira quanto de imagem, assume, mas você prevalece a segurança das pessoas. O que ficou muito feio na história deles é que eles sabiam de tudo e o acidente, e depois ainda teve mais acidente, né? Sim, e teve agora a porta que saiu. E aí, quando a gente olha, o que que eu, agora eu vou passar um pouco, o que que eu prestei muita atenção, comecei a visitar, comecei a circular agora nessa coisa de mundo. Eu não conhecia banco de investimento. Eu fui fazer pitch e vamos lá. Aí continuamos, né, com a Abdite ali. Eu fui em 2016, eu trouxe o exemplo da Banlec ali. Eu vou para 2019, 2020, 2021, empresa crescendo, 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 crescendo. 2022 acontece um- acontece o seguinte. Esse meu sócio em 2022, que era o cara que me emprestou a grana, ele um fundo, pô, ele é um cara muito bem relacionado e tal. Ele tem meio de pagamento, tem construtora e tal. Um fundo olhou o negócio, um grupo lá de empresários olhou o negócio e falou: e esse teu negócio aí de software? Apresenta os dados para gente. Os caras viram uma máquina de imprimir dinheiro. 2 milhões por mês, 60 e pouco por cento de EBITDA. O quê? Entrega 1.200.000 limpo? Cadê? Onde fica essa estrutura? A gente pode ir lá conhecer? Os caras foram lá no Rio de Janeiro ver. Não acreditaram. Um monte de júnior sentado, tudo gente de 3.000, Uhum. 4.000, 5.000 reais. Os caras saem de São Paulo, onde o escritório na Faria Lima, a secretária ganha 15, 10. Porque fala 18 línguas, mandarim, chinês, fala 500 línguas. O assessorista de elevador ganha 20, os caras olham um troço que imprime dinheiro com a lenha, porra. Tu bota a lenha, o negócio imprime 1 milhão por mês, ficaram loucos. E aí construíram uma tese de B2C, olharam os números de transações, de quantos pacientes entravam ali e falaram, cara, dá para a gente montar um negócio de venda de suplementos. Então, criaram uma tese, né? É uma tese que está protegida ali pelo não compete, pelo contrato. Eu tenho, sei lá, 50 páginas de contrato que eu assinei lá. E criaram uma tese. E eu me opus. Eu falei, não, não, não quero, não, 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 e não. Ok. E começou, foi um ano de negociação, até que em determinado momento, aí eu já não aguentava mais a pressão, eles me propuseram ali 1 milhão e pouco, 2 milhões de cash. Falou, toma aqui essa grana. E não foi por esse valor que eu vendi, vendi por muito mais. Mas tá aqui, a gente vai te dar isso, vai te dar aquilo. Os caras começaram, e teu salário vai para tanto e tal. Eu falei, cara. Aí o que que aconteceu comigo? Pela minha inexperiência, eu falei, cara, eu vou começar a acreditar nesses caras. Porra. Meio andar na Faria Lima, eu falei, porra, não, alguém aqui deve. Não, isso não pode estar tão errado assim, vou acreditar um pouco nisso. Eles estavam certos para a cultura deles, que não era a minha. Então houve um choque. Eu aceitei o negócio, eles cumpriram 100% tudo que falaram comigo, só que a cultura deles era totalmente diferente da minha cultura. E essas coisas não, assim, minha experiência, não tenta. Água e óleo não se misturam. E outra coisa que me incomoda muito, que os teóricos, muita gente fala, é assim,
Quem trouxe a empresa do 0 ao 1 não leva do tanto a tanto. Discordo. Quem trouxe do 0 ao 1, se não se preparar, não leva para os outros patamares, tá? Porque se preparar, se conseguir montar a estrutura, o time e tudo mais, leva. O velho da Havan levou. Gostei do se preparar, né? Se preparar, leva. O velho da Havan levou. O Jobs levou. Várias pessoas levaram, liderando e formando time e trazendo pessoas melhores. Caramba, como é que é o cara da Amazon, gente? O Jeff Bezos. Jeff Bezos levou. O Japinha da Nvidia levou. Pegou do fundo de quintal e levou. Nvidia tá lá no cangote da Apple, né? Para valer trilhão. É. Então, é outra coisa que, e o banco, o fundo e o pessoal lá em São Paulo começou a bater muito nisso em cima de mim. Eu comecei a acreditar nos caras. Falei, realmente, não deve fazer sentido mesmo. Tá na hora de eu ir embora, não tem preparo nenhum. E é mentira. Para mim, isso é mentira total. Se você tem um founder, e eu vejo isso, você não consegue. É muito difícil para o teu time, por exemplo, né? Isso, Lucas aí que interagiu, que está querendo montar uma empresa. Eu acho muito difícil para um time, para uma empresa, você chegar para fulano de tal é o novo diretor, Beltrano, o que que esse cara construiu? De onde ele veio? Quem carimbou esse passaporte dele para cá? Por que que eu vou reportar esse cara? Estão tirando Cara, mexer no founder é a coisa mais delicada do mundo. Se alguém aqui for investir, se alguém for. Cuidado, cuidado para encostar a mão no founder. Ele é um copo de cristal muito fino, né? Muito cuidado. E as pessoas chegam E por que que eu me dei muito bem, por exemplo, chegando na Banlec? O fundador da Banlec falou, pô, você podia ser o CEO. Eu falei, nunca, nunca. Não, é porque meu comportamento, eu falei, seu comportamento, seu comportamento é que você fala muito palavrão, de vez em quando você xinga as pessoas, eu sei que eu vou ter que pagar um dano moral. Eu só preciso que meu advogado venha para Banlec. Eu levei meu advogado para Banlec, é um cara aí de São Paulo muito bom. Eu falei, eu sei que vai dar merda. Você vai xingar alguém, vai chegar um dano moral, vou ter que pagar 50 pau alguma vez na minha vida, 50, 100 mil, vou ter que pagar um dano moral que você vai mandar um puta que pariu para alguém. Mas, cara, a tua condição de fundador, eu vou ter que lapidar isso com o tempo. A gente vai te lapidar, Joca, que é Jonatas, o CEO. E cuidando com cuidado do founder. E ele está se moldando, ele está se melhorando, ele está evoluindo. Quer dizer, a gente está tirando aquele cara que foi do 0 ao 1, fazendo ele ir do 1 ao 10. Eu agora falando da cadeira do investidor, do cara que É botou. isso que eu ia falar, velho. Qual que é teu papel agora nessa situação? Que aí é até legal para o Cara, pessoal saber. ontem eu tomei uma enquadrada, até por isso que eu dei uma recuada na mentoria. Ontem, ele, que é sócio, e a iPix, que a gente fez uma fusão, os caras falaram, Valentim, você tem que vir para. Eles estão me chamando mais para operação, entendeu? Eles estão. E hoje Eu você sou é o só mais velho. investidor, é isso? Você é investidor só? Eu era, né? Eu Uhum. queria ser só investidor e conselheiro. Não tá dando. A demanda do dia a dia, eu acho que vai precisar disso, entendeu? Eles todos, os sócios pediram. Porque como é que ficou meu papel ali como investidor? Por eu ter apanhado muito, eu sei como é que funciona o founder. E eu tenho dois founders. Eu tenho a Epix, que é uma empresa de 16 anos de fotografia, junto com a Uli, que é de um artista, o cara que criou a Epix, é um dos melhores fotógrafos do Brasil, o Evandro Rocha. E uma empresa estável, lucrativa e tal, que a gente fundiu. Ele fez um swapzinho ali de ações, uma coisa pequena. Ele ficou pequeno, mas ele é um cara. E, cara, eu tenho. E eu consigo lidar bem com isso, entendeu, Nilson? Por ter sido fundador. Que por ter tomado muita porrada, eu cuido muito bem deles. Então, toda Entendi. reunião eu consigo manter bem uma reunião. Eu estou colocando a questão de conselho, reunião de conselho, e botando regra, mas mantendo a autoridade deles. Então, eles me chamaram, cara, você tem que estar mais aqui, a gente quer você mais, quer. Então, eu estou entrando mais como
sei lá, um COO, talvez vou ver se vai encaixar bem ali, não sei para onde eu vou, sabe? Mas vou entrar mais na operação. Esse está sendo meu papel ali. Já vamos abrir escritório em São Paulo, eu já volto da Europa agora abrindo um escritório em São Paulo. Ele já está precisando, já não está dando. E Não, aí, nessa jornada, gente, recapitulando um pouco, falei da ingenuidade, falei essa coisa o que eu entendo como cultura, que é o Coringa, o que resolve tudo ali, né? Aquela ferramenta que resolve tudo. O que eu posso trazer para vocês? Eu fiquei um pouco, sinceramente, Lucas, eu fiquei um pouco com medo disso que você falou. Eu estou construindo uma empresa para vender. A falta de amor pelo negócio é muito perigoso. A falta de propósito do negócio é muito perigoso, sabe? E quando é só o dinheiro pelo dinheiro, não sei, sabe? É meio que o Nilson sentado aqui. O Nilson não precisa estar nessa sala, velho. Não precisa. você tem razão. Não precisa. Ele tá com cheque, o cheque dele é grande, cara. Ele tá vendendo muito e não precisa estar aqui, entendeu? Ele não precisa estar aqui. Ele não precisa estar aqui com 13 pessoas nessa sala. Mas tá, entendeu? E é isso, é propósito, não é a grana. Não é a grana, é o propósito. O dinheiro pelo dinheiro, ele é muito fraco, entendeu? Quem joga o dinheiro pelo dinheiro não aguenta a pancada. Porque aí 5% a mais te tira do jogo. O cara que está contigo, dinheiro pelo dinheiro, ele te troca por 5% a mais. Se é só grana, qualquer um leva ele dali. É isso que eu digo também com a equipe de colaboradores, principalmente aqueles caras mais próximos, né? Porque você vai fazendo camadas. Você tem aquela camada mais próxima, que se desloca toda junto, né? Aquele organismo. Porque uma empresa ela tem um organismo ali. E tem os acessórios, né? Você vê um corpo humano, você tem o organismo inteiro, tem o cérebro, coração, tu tem um organismo. Aquilo ali está sempre junto. A roupa você troca, né? Talvez aquele analista, aquilo ali dá uma trocada, é o relógio, um dia está com um, está com o outro. Então tem os acessórios. É assim que eu entendo uma empresa, né? Camisa, cada dia está com uma, tem que lavar, aí bota outra. Aí a moda mudou, mas o organismo é o mesmo. As pessoas envelheceram juntas, as pessoas se conhecem juntas, as pessoas caminham juntas pelos seus projetos, elas se complementam, né? Um encaixa no outro. Então, eu fiquei meio preocupado com essa coisa grana pela grana, porque a grana é fácil. Fazer a grana é fácil. E se você encontra alguém com propósito, meu amigo, um dinheiro, tem que ter, eu acho que tem que ter muita grana para segurar um propósito. Tem que ter muita grana para segurar uma equipe determinada, sabe? É até aquela reflexão, né? Se for dinheiro pelo dinheiro, cara, provavelmente você vai encontrar negócios mais rentáveis e você vai fazer uma reflexão, pô, será que eu estou fazendo dar dinheiro? Aí sim que você achar um negócio que dá mais dinheiro, que é mais lucrativo, provavelmente você troca de negócio. Aí o problema é você nunca fazer algo sólido, porque você não ficou tempo suficiente, você não respeitou o tempo suficiente para a coisa ganhar raiz e ganhar uma solidez suficiente, porque, falo até por experiência, tá? Antes, qualquer coisa que aparecia na minha frente, dá para ganhar dinheiro com isso, eu já ia lá, testava, já ia lá, brincava. O problema disso é que você não. E aí foi com a experiência que eu falei, não, é melhor ficar no negócio e focar e fazer bem feito por muito tempo, que aí eu sei que, né, tem até uma reflexão, né, eu quase saí da Riva ali pelo sexto ou sétimo ano, né, ia tomar uma das piores decisões da minha vida, foi quando ela virou o jogo, assim, ó, pum, né, então, mas eu quase por pouco eu saí, por causa dessas, cuidado com tudo que brilha não é ouro, né, cuidado não tem essa história, tem que tomar cuidado aí, o canto da sereia, né? Às vezes chega alguma coisa, pô, uma oportunidade incrível, aí você fica correndo atrás de várias coisas ao mesmo tempo, só que você não faz nada sólido. Pedra que muito rola não cria limo. Vai lá, Lucas. Essa eu não conhecia, eu vou falar. Não, acho que esse comentário é muito, muito rico, né? Porque acho que na jornada do empreendedor, né? Eu vou me colocar no meu lugar aqui, como na minha jornada de empreendedor, né? Que é única, né? Porque antes disso eu nunca fui empreendedor. É engraçado como a gente muda muitas vezes, né? A visão sobre o que a gente quer, para onde a gente quer ir, por que você começou isso, né? Por que você quer terminar isso?
É aquela coisa, né, existem várias formas de ganhar dinheiro, né? Eu concordo com isso também, e formas muito mais fáceis, né, na verdade, do que abrir uma empresa, né? É, eu gosto de pensar assim que existe um legado, né, que a gente constrói como empreendedor. Eu acho que se você não está conectado ali com o que você realmente está fazendo no seu projeto, eu pelo menos não consegui acordar um dia para fazer só pelo dinheiro, né? Então, assim, essa parte do exit, né? Ela é verdadeira do meu lado, pelo menos, né? Eu penso em sair. Talvez não totalmente do negócio, né? Não dar um exit, um full exit, né? Mas eu penso muito sobre isso, porque isso é uma dúvida, é uma reflexão constante do empreendedor, né? De por quê e para onde e como, né? E eu concordo que essa parte do lado financeiro, ela é muito pobre, né? E todo dia, quase como todo dia, eu penso ali, eu falo em terapia e tudo, mas, cara, como você se conecta com o seu propósito da vida como um todo, né? Tem seus gostos, tem relacionamentos, tem várias coisas. E eu acho que a gente só consegue pensar em chegar longe com propósito, deixar um legado para um negócio, pelo menos meu projeto, ele é muito importante para mim, não é só pelo dinheiro, mas quando você está realmente conectado. Então, assim, eu acho que eu tô falando isso, né, porque muitas vezes eu me perdi nesse lugar de por quê, como, né, e o que eu tô fazendo aqui, para quê. E eu acho que é uma reflexão que muitos empreendedores também têm que fazer, né, porque se você fala, não, vou pegar para vender, né, vou pegar para vender, cara, chega uma hora que eu já pensei isso, vou pegar para vender. E chega uma hora que não vai isso. Então, assim, eu pensei muito e hoje eu sou muito mais presente na minha empresa porque eu me conecto muito mais com o negócio do que eu me conectava no começo dela, quando eu pensava mais no dinheiro, né? Eu vou fazer alguns pontos aqui. Primeiro, o meu exit ele foi por uma questão de um conflito de cultura grande. A empresa começou a ter duas culturas e não dá. E como eu tinha 40%, quando chegou o fundo eu fui para 30 e pouco, ia prevalecer a outra e eu falei, não vou ficar aqui. Porque até então era a minha cultura prevalecer. Então não tive condição. Voltando para a questão do dinheiro, o dinheiro você conquista até com sorte, você pode ganhar na loteria, enfim, tal. Relevância e legado é uma coisa que você não. Relevância e legado demanda do teu esforço, da tua história, mas chega mais assim. As pessoas falam qual o meu propósito. É muito ciência de foguete. Isso não é ciência de foguete, cara. Qual é a tua idade, Lucas? Tenho 33. 33. Eu tô com 46. Sabe qual o exercício que eu faço? Não faço terapia, não faço nada. Sabe qual é o exercício que eu faço? Eu assisti um filme que a morte era o Brad Pitt, e falava lá com o ator que era a morte que ia levar ele embora em um mês ou 15 dias. Acho que é Sim. Encontro marcado, acho que nesse filme. encontro marcado. Aí eu parei e pensei, cara, eu gostei dessa reflexão. Foi a melhor terapia que eu fiz na vida. Eu falei assim, o exercício que eu faço é, se a morte chegar para mim e falar, Valentim, eu vou te levar daqui a 2 semanas. Se eu tiver, Lucas, que mudar muito o que eu estou fazendo na minha vida, é porque eu não estou vivendo o meu propósito. Eu quero receber a notícia, de, cara, tu vai morrer daqui a 2 semanas. Caralho, que merda. Fala, porra, eu vou ter que ligar para um amigo meu de Alagoas, o Mauro e a Cândida de São Luís, o Caleb de São Luís, fala, gente, vou dar uma festa aqui. Eu quero. Minha casa, não, eu queria estar morando aqui. Os lugares que eu fui, não, fui. Cara, é um pouco disso também. A gente faz uma coisa que vai muito longe. Cara, propósito é acordou, tá bem, olhou pro lado, a vida tá boa, tá gostosa de ser vivida. Aquele dia é um dia gostoso. Tá um dia legal? Eu tive vários problemas hoje ao longo do dia, pequenos problemas. Tô fazendo uma rampa numa outra casa. Eu sei que o cara vai. Eu falei com a minha secretária hoje, eu falei, Lene, ele vai tentar tomar 10 mil da gente. Vamos ver como é que ele vai tentar isso? E aí depois a gente riu. Eu sei que eu vou ter que perder 10 mil para aquele cara. Ele vai me tomar 10 mil. Ele deu uma volta maravilhosa de manhã, negociando comigo, me tomou. Ela olhou para mim e falou: não tem jeito, a gente vai fazer a rampa? Não vai. Então perdemos. É mais leve, cara, sabe? É mais simples, mais simples. Tudo é mais simples. 80% das coisas que você acha que são um problema, só você acha que são um problema. Só é para você, só na tua cabeça, só no teu planeta que você montou que é um problema.
A vida é mais tranquila do que isso, sabe? Sabe o que que eu tô falando hoje? Eu saí de casa falando isso. Eu vou ficar um mês viajando. Eu vou sair daqui, vou para. Eu falei, cara, tô cansado de viajar, quero ficar em casa. Todo mundo, não, porque eu vou vender empresa, vou viajar ao mundo e tal. Eu já tô de saco cheio. Já cancelei uma viagem para Flórida em novembro e cancelei uma para. E não vou para uma agora, que é até lá em Madagascar. Não vou, chato pra cá, quero ficar em casa, mexendo nas minhas coisas, dobrando roupa, varrendo a casa, ficar em casa, ficar em paz, paz. Entendeu? A gente bota essa coisa de, pô, blá, 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 blá. Eu acho que é mais simples, cara, é mais a paz, sabe? É mais estar em paz, é mais estar. Esse é a questão. E empresa, novamente, o dinheiro pelo dinheiro. Tem pessoas que são assim. Eu não conecto com esse tipo de coisa, que é um jogo perdido. Quando eu vejo essa meninada aí, que agora todo mundo passeando com o Pateta Felipe, eu falo um monte de pateta. Um monte de pateta junto. Junta todos esses patetas de Instagram hoje, eles não dão 5% do bônus que o Musk recebeu. É uma guerra perdida. Não quero guerra por dinheiro, não tem limite, cara. Então, eu acho que uma coisa importante para você é falar assim, quanto que é suficiente para você? Você já botou isso na tua cabeça? Rico é quem tem o suficiente. Esse cara é rico. É um cara que vira para você, eu tenho o suficiente. Esse cara tá bem rico, velho. Você já pensou? Eu acho que é um ponto de vista também. Eu falei isso, só que a moleque vendeu 40 milha. E eu vou entrar e vou querer vender mais e pode ser que venda pra caralho. E você não vai me ver me mudar meu padrão de vida. Talvez, muito talvez eu troque o carro. Comprar um SW4. Talvez. Custa 250 pau a mais que o meu. Talvez isso vai ser o grande luxo que eu vou fazer no ano que vem. Talvez. Entendeu? É ter o suficiente, cara. É muito por esse caminho, assim. E se desconectar com essa coisa de muita grandiosidade, muita. Isso é muito vazio. É muito, é muito superficial demais. É enfadonho esse troço. E é todo mundo. O pessoal fala porque fulano é mediano. Mediano baseado em que parâmetro, meu amigo? Porque se a gente for esticar a linha, tu também é mediano. Você tá deslocando esse pilar aí que você tá no terço superior, por quê? Quem te colocou aí? É da onde até onde para tirar a média que você está medindo? Você me colocou na média, você está junto comigo na média. Puxa Musk, que Bezos, Tim Cook, tu tá tão média quanto eu, entendeu? Isso é um ponto também. A gente tem que balizar bem as nossas referências aí. Eu dei uma viajada aqui, foi meio, não era muito. Então, da Não, mas eu acho que trajetória. a reflexão e o debate é sempre bem-vindo. Eu tô até É, quieto aqui, tô deixando, tá fluindo. eu acho que vamos voltar lá então para a questão do exit, né? Dessa questão da cultura ali, o que eu acho que faltou, né? E é uma coisa muito importante que na antescola é, eles, eles colocaram muito. CPF forte, cara. Chegou um ponto que você não. Eu não aguentei mais a pressão de ver uma outra cultura, entendeu? Dentro do meu negócio. Eu não ia conseguir ficar só com dinheiro. Eu não ia conseguir ficar com 245 por mês. A gente balizou ali distribuição, porque tem um investimento em outros canais, em outras verticais, o caralho. Os caras chegaram para mim e botaram na mesa e falaram: olha só, a gente tem 246 por mês. Você aceita? Para você continuar como CEO, fazer a tua retirada? Eu falei, cara, não quero. Não quero. Não é para mim. Não dava. Hoje eu ia estar tratando câncer em alguma coisa, no pâncreas, em algum lugar, tá morto. Entendeu? Porque a minha questão de propósito era muito forte, né? Perdeu o sentido quando virou só dinheiro e muito dinheiro. São 3 milha por ano. Não resolvia, não ia pagar a conta, entendeu? E a gente precisa, muita gente precisa chegar nesse lugar para falar, porra, não paga a conta. Nilson tá nesse lugar e fala, porra, não vai pagar a conta, velho. Não vai. E a negociação com o fundo, prepare-se, cara. Estude isso. Tenha um bom advisor e nunca responda nada
decisivo em menos de 24 horas. Nunca dê uma resposta. Nunca negocie por muito tempo. Eles vão te fazer falar coisas e se comprometer com coisas que você que são ruins para você. Nunca negocie por muito tempo. As suas negociações têm que ser o mais curta possível. Fale o mínimo. Fale o mínimo possível, o mínimo possível. Você não está precisando. Quem precisa de você são eles. Quando um fundo for te abordar, quem precisa de você são eles. Eles precisam multiplicar e você é o sinal de multiplicação. Eles não sabem multiplicar dinheiro. Eles precisam de um founder, eles precisam de um negócio, senão eles não multiplicam. Senão eles só vão ganhar 6, 7% ao ano e botar a bunda na janela, porque vão correr risco com o dinheiro do fundo. Eles É ganham isso aí. dinheiro, eles precisam de você. A única mensagem que você tem que deixar na mesa é o seguinte: eu faço 20% ao ano. Você está certo disso? Você é confiante? Amigo, se você faz 20, 25, 30% ao ano no teu negócio, você é uma máquina de imprimir dinheiro. Eles precisam de você. Você tem, a força está do teu lado. Fala pouco. Nunca responda na hora. Nunca responda na hora. Eles entram no teu sangue. Esses caras são inacreditáveis. Você vai com 5 nãos para a mesa de negociação. Eles conseguem fazer você dizer 10 sims. E conseguem. Sempre que você for negociar, coloca uma camada entre você e eles. É você contra eles. Dificilmente, e eu desejo que você consiga isso, você vai encontrar um fundo realmente que está preocupado contigo. Se você encontrar, ótimo. Se não, é você contra eles. Não adianta, não adianta. Eles têm 50 milhões para te dar. Esse é o valuation. Eles vão tentar te dar 30, que aí eles ficam com mais 5. Tudo que ele oferecer, ele tem mais. Ele sempre tem mais para te dar. Agora, se você também for muito duro, você não fecha. Lembra que eu comecei falando de ingenuidade? E você vai Tem que achar precisar viver isso. ponto ótimo aí entre ser ingênuo demais e também ser muito bom preparado para cortar eles em todos os pontos, que aí a coisa não vinga, né? Não vinga. Você tem que escolher o que que você vai perder. Porque você vai perder. Essa coisa de ganha-ganha é raro uma negociação ganha-ganha. Você vai perder alguma coisa com esses caras. Né? Na grande maioria deles, assim. E eu não sei o quão você está perto de mercado financeiro e tudo mais. É assim, é o show-off. São encantadores de serpente. É que é mesmo. Encantadores de serpente. O que tem de espuma, outra coisa, Lucas. O que tem de espuma no mercado, espuma da cerveja, é assim. Tem gente que nunca criou nada. Você vai no LinkedIn, é ex-tudo, de ponta a ponta. Nunca botou nada em pé. Não sabe colocar uma tampa numa garrafa. E seduz. Seduz muito, né? Isso é algo que a gente tem que saber filtrar. Qual o maior trunfo que eu tenho hoje? Filtro. Filtro. Filtrar. Saber filtrar. Isso é extremamente importante. Mas pode falar. Você levantou a mão aí. Não, não, massa. Essa visão do investidor, né? É muito interessante. Eu já tive um lado diferente também da vida, né? Hoje eu tenho o cabelo comprido e tudo mais, né? Já também trabalhei na Faria Lima já uma época também, nessa parte de bancos, né? Então, eu já fiz parte das mesas de M&A ali, né? Na parte de advisor ali, no caso, né? E, e é exatamente isso que você trouxe, né? Acho que essa visão, ela é muito apurada, né? Porque os fundos, no final do dia, eles mais perdem do que ganham, em geral, nos negócios. Eles querem deixar bons negócios ali para poder levar os scores deles ali, etc, né?
E eu ouvi recentemente também a mesma coisa, né, de um pessoal que a gente estava conversando, né, e ele trouxe. Falei, cara, esteja no momento certo para levar o seu negócio para o fundo, né? Porque talvez você nem esteja pronto, e eu não acho nem eu estou pronto no momento para levar para um fundo, né? E tem algumas fases intermediárias ainda para chegar lá. É, porque eles vão entrar no seu negócio e vão acabar com a sua cultura, eles vão acabar com o que você planejou ali, o que você planejou com carinho, com amor, com a sua família ali, que é a sua empresa, etc. Eles vão pegar aqui, entrar e jogar tudo fora e falar, agora essa aqui é uma empresa diferente, né? É uma empresa séria e acabou e eles que aquela ideia de manter o legado e não sei o que e tal, né? Isso acaba ter a chance de se perder eventualmente num grande fundo que vai entrar no seu negócio, né? Eu não sei dizer como que é isso, né? Mas eu queria perguntar, eventualmente, assim, como que foi para você essa negociação, né, nesses bastidores ali para, de fato, escolher o fundo, né? Não sei se teve escolha ou se foi só um que chegou ali e tudo mais, mas porque é, é que nem você falou, existem os investidores que vão se importar com você e aqueles que não vão se importar com você. Como que você aprofunda um pouco mais isso para chegar num fundo que tem o fit, né? Porque tem essa parada do fit também, né? Então, eu acho que a gente foi no momento errado, tá? Não foi no melhor momento. É, A gente colocou um intermediário, foi muito ruim. Que a gente não, esse meu, um sócio meu entrou um intermediário na negociação, isso afugentou grandes fundos. Eu sentei com um fundo grande, pô. Eu apresentei para a diretoria da XP o case. Só que eu fui a tiracolo com um fundo menorzinho que era um intermediário. E os caras da XP perceberam, tanto que no meio da reunião falaram: e vocês, qual o papel de vocês na negociação? Ah, a gente é o administrador, é o advisor dele. E vocês se conhecem há quanto tempo? Tá, os caras foram na veia. Pô, falaram, esses caras são os intermediários. Então eles já sabiam que estava com gordura a negociação, entendeu? E isso foi porque eu não fui. é, não foi legal isso aí, eu ter um intermediário, né? Eu acho que não estava na hora de ir, não precisava ir, não tinha necessidade nenhuma de ir, dava para estar mais estruturado para poder chegar. E, na verdade, o que foi colocado, né, a ideia que foi colocada, a tese que montaram na cabeça de um dos sócios, não, porque algum fundo vai comprar o segundo, o concorrente que eu já tinha passado, o que era o maior no Brasil, passei de 1 milhão nele, vai comprar, porque a Nestlé está comprando muita coisa. Os cara montaram um cenário apocalíptico de que alguém ia comprar nosso concorrente ia vir para frente. Só que eles esqueceram de uma coisa: a minha cultura era muito forte. O meu network, a minha coisa no mercado era muito forte. Não dava, podia. Se a Nestlé comprasse o meu segundo concorrente, o meu concorrente direto no Brasil, para mim ia ser uma maravilha. Ele ia ficar engessado pelo menos 2 anos. Faltou visão estratégica. Se alguém hoje compra Rivo e o Nilson faz um exit sem não compete, melhor coisa pro Nilson. Segunda-feira ele monta outro, mas mói com aquele É, triturador da Polishop falida o lá. problema é que todos os fundos já trabalham isso por padrão, né? Eles vão vir com isso, não tem como. Não tem como. Enfim, você vai ter um não compete. Mas, pô, imagina a tua empresa, Nilson, sendo gerida por um fundo, vamos lá, um fundo de educação. Pega um grande aí qualquer, quem é que tá grande? Um Anhanguera da vida, alguma coisa dessa gigantesca. Olha que maravilha. Olha que merda que vai virar Rivo. Cheio de diretor, cheio de se É. leva, um monte de gente que não entende de porra nenhuma, um monte de cara que só quer levar bônus para casa. Ótimo para você, cara. Em 5 anos você Uhum. faz outra e destrói os caras. Mas Uhum. assim, voltando, eu acho que a gente foi cedo demais, não estava bem estruturado para ir, sabe? Não estava redondo o negócio. Redondo que eu digo, no existe uma liturgia para o mercado financeiro profundo. Eu estava no Rio de Janeiro, eu podia estar em São Paulo, podia ter uma unidade aqui em São Paulo, um escritório melhor. Eu já poderia ter algumas pessoas mais sênior dentro da minha equipe,
dentro do meu time. Eu botei analista de BI nos 45 do segundo tempo. Por quê? O que que acontecia também? Eu tinha gente que executava muito bem, uma execução muito boa, muito júnior, com uma puta execução, mas um comportamento merda. 25 anos de idade não aguenta, mimizento, entendeu? Eu tinha uma galera, eu tinha ali um cara de operação bom, um moleque de 26 anos de idade, um crânio, um gênio. O cara tinha acesso a aquele ex-ministro da economia, caralho, como é que é o nome dele? Que tem um fundo lá no Rio, Gávea, né? Como é que é o nome dele? Armínio Fraga. Pô, Armínio Fraga. cara agilizado, moleque, network pra caralho e tal, filho de um grande investidor, mas o comportamento é uma merda. Então eu tinha essas discrepâncias no meu time. Eu tinha que ter melhorado esse time. E, na verdade, eu acredito que o fundo que deveria querer me comprar, acho que quem quer vender já está barato. Você tem que estar disponível, você está lá, na vitrine, e dá para ficar na vitrine, com uma boa assessoria de imprensa. Não é só ser bom, tem que parecer bom. E tá ali, numa boa assessoria de imprensa, nos lugares. E é aquela piadinha que é ótima. Ah, você está aberto a capitalização? Não, não estou, mas dependendo do cheque. E já a brincadeira é, eu adoro veleiro. Eu vi um veleiro de 80 milhões de dólares, rapaz, que eu queria dar a volta ao mundo dele. Quem sabe um fundo, não sei, é por aí. Quem quer vender, tá dizendo, por que que você quer vender? Por que que você é alguma coisa boa? Você tem que se fazer ser uma coisa. Para as pessoas olhar e falar, cara, eu quero ver essa porra aí. Não adianta falar, minha grama é verde, minha grama é verde, minha grama é verde. Não, cara. Baixa o muro, capina e tal, fica ali na Faria Lima, que alguém vai passar lá. De que grama verde é essa aí? Entendeu? É isso que eu acho que é mais, para mim é mais efetivo. Cuidado, muito, você que já teve do outro lado, muito cuidado com essas pessoas tidas como as referências. Eu não acredito muito nisso, assim. Eu tenho que investigar alguém de ponta a ponta para confiar num advisor. Eu assisti da boca de dois gestores de fundo, né? Foi uma pergunta. Eu estava num congresso, num evento em Harvard, e foi perguntado para um fundo. Uma mulher que tinha sei lá, 6 bi de dólar, 3 bi de dólar para a América Latina, e eu acho que foi um chileno, sei lá quem que perguntou para ela: o que faz você escolher uma empresa? Como é que vocês escolhem uma empresa? Qual o resultado e tal? Ela mandou na lata: eu escolho as pessoas, depois eu vejo o negócio. O negócio eu consigo resolver, as pessoas não. Primeiro eu vejo as pessoas, eu quero conhecer o founder, eu quero conhecer. É isso, cara. Os caras realmente que eu acho que eles estão olhando muito para isso. Tem um monte de tese horrível aí, pô. Você vê o iClinic, que é um software também. Cadê? Depois que foi comprado pelo grupo Afya, desapareceu. Um monte de gente desapareceu depois que foi incorporado por fundo aí, sabe? Mas tem fundo bom, né? Eu tive a oportunidade de falar com dois, mas o cheque era pequeno para eles. E eu estava com esse advisor. Esse cara aí, esse escritório aí, esse fundo participando, no intermediando a negociação, isso atrapalhou. E eu Uma, gostei. uma, uma pergunta sobre essa parte do founder, né? Que é interessante, né? Eu não sou o founder do meu negócio, no caso, né? Mas é, o que que você acha que um founder, vamos dizer, founder e sócios, né? Enfim, né? Tem que ter para que seja um negócio atrativo, né? Porque tem a questão do negócio e tem a questão do pessoal que está realmente envolvido no negócio, né? Mas o que você acha que faz a diferença na hora de uma mesa de negociação, a pessoa conhecer as pessoas que estão no negócio e falar, cara, esse aqui realmente é um negócio que... Cara, Não. você vai ter os critérios objetivos, aí tem a matemática, tem os múltiplos, tem quanto isso dá de dinheiro e tal. Eu acho que estão os critérios objetivos, eles são muito claros. Tá ali, é uma lista, nem sei quais são todos eles, os critérios objetivos. E o critério subjetivo é s- esse fundador
E esse negócio, né, essa cultura, essa semente, né, o que eles vão olhar é essa semente. O que que vai vir daqui? Que semente é essa? Como é que esse cara suporta pressão? Como é que ele enxerga o futuro? Que lente ele tem? Eu quero entender o que está dentro da cabeça dessa pessoa. Porque você não compra só os critérios objetivos de um negócio, você compra os critérios subjetivos. Esse founder, ele parece com um negócio, o que ele fala é coerente com o que ele realiza, ou ele é um founder profissional, que foi a bolha de startup. Todo mundo pegando cheque de US$ 200.000 ali para ter ideia. Você vai para o Vale do Silício, vai para a Califórnia, você tem a fábrica de produzir fake genius, né? Os gêniozinhos fake. É uma fábrica de produzir esse gêniozinho fake. Pega essa meninada que estuda nesses colégios caros aqui de São Paulo, sai todo mundo com carinha de gênio. Óculinho, tudo com estereótipozinho de gêniozinho. Sai tudo com estereótipozinho de gêniozinho, muito bem formado, conhece o mundo inteiro. Aí cria essas startups de toalha para enxugar gelo, essas baboseiras que não funcionam para nada, né? Esse monte de porcaria. Mas teve aquela menina lá nos Estados Unidos que inventou aquela coisa, aquela máquina de análise clínica que foi um grande golpe. Teve agora a iPin, que também afundou, que aquela merda ficava quente. O cara descobriram que o cara botava aquela porra dentro de um balde de gelo antes de mostrar para a galera. Os engenheiros que saíram da Apple fizeram aquele bottom, um iPin. Uma merda, né? Foi eleito. As empresas de cripto também, né? Você acompanha também esse mundo também, né? Tem um Não, monte de empresa cripto de cripto não. falsa que é um monte de moleque, cara de inteligente que põe a sua cara ali também. E no final do É, dia, né? Um monte de bando eu de acho que golpe. eu acho que tem que ser coerente, né? E tem que ser coerente, tem que ser cristalino, assim. Essa galera tem muita capacidade principalmente quem mexe com muita grana. Os caras têm essa capacidade, cara. O fundo mais rico que eu fui, os dois fundos, o que participou os caras que eram donos da Pura Vida e venderam para Nestlé, e o outro fundo, acho que foi Kazek, não sei, não lembro o nome. Pô, o cara negociando, me servindo café, o cara simplão, camisa polo e tal. Quando eu ia nos fundos com aquele monte de cara enfeitado, tudo, não tinha dinheiro, tinha um cheque de 50 milhões lá, e, porra, parcelado. Hum, É muito cristalino, sabe, Lucas? É muito cristalino, não é ciência de foguete. Quem tem o checão, quem tem o dinheiro é gente como a gente pé no chão, é cara que já fundou coisa, o cara que tá captando essas empresas, ele vai conseguir. Ele vai saber se você está montando uma fábrica de enxugar gelo. Não respondi, fui prolixo nessa resposta. Meio que para dizer critérios objetivos, ok, e fale a verdade, cara. Seja verdadeiro. Eu acho que é isso que é o founder. Esses fake founders aí não convence ninguém. Tomei muito tempo da aula para uma resposta sem Não, muito. eu só complementaria e, de fato, aí depois, se você quiser, Valentim, encaminhar aí para como é que você quer fechar, fica à vontade, tá? Mas só complementando essa pergunta, ô Lucas, eu acho que é todo cara, isso é uma habilidade e isso se treina, tá? A gente, como está passando por um processo aí de conversas e tudo mais, né? Você percebe que o founder, cada vez que ele faz um pitch, ou cada vez que ele conversa com o fundo, você aprende alguma coisa. Então, quando você for querer brincar disso, a sugestão que a gente sempre dá é não comece a procurar quando você está precisando, sabe? E até a gente já fez uma estratégia, até legal contar isso. A gente fez uma estratégia onde a gente selecionou os fundos que menos tinham a ver com a gente, que a gente jamais fecharia alguma coisa com eles e priorizou eles para apresentar pitch e queimar cartucho. Muito no sentido de ganhar aprendizado, entendeu? E não queimar cartucho de fundo importante que a gente acha que daria jogo, né? Então, Geralmente são, é são esse que não dão bola pra você, né? e aí assim, porque são estratégias, né? E até quem já participou por isso, é muito bom você passar pelo processo de receber várias perguntas de fundos de investimento, você começa a perceber como é que eles estão pensando e como é que eles estão olhando o teu negócio, né? Mas, enfim, isso não é uma resposta, não tem um certo e errado, assim, a gente fez, de novo pela experiência, a gente fez isso aqui,
no momento onde para a gente estava fazendo sentido buscar um. Não queríamos vender o controle, queríamos só captar para crescer. E aí, assim a gente fez. Acabou que a gente nem foi para frente com isso, mas o processo, passar pelo processo nos trouxe bastante aprendizado, né? E o fato da gente não tá precisando, você vai com uma outra energia, uma outra vertente, porque é um pouco o que o Valentim falou. Se você chega no momento onde você está considerando trazer investidor, mas porque você precisa, você vai estar numa situação muito mais complicada do que quando você vai muito bem, obrigado, sem eles, né? Massa. Saia de casa bem vestido, bem maquiado antes de ir pro Tinder. É aquela moça procura. Sai de casa com a roupinha nova, perfumado, todo dia, pronto para fazer negócio, mas esteja pronto, né? Deixa a grama verdinha, cuida disso. Acho que é importante cuidar disso. A gente precisa estar no meio dessa espuma. Não dá para lutar contra a espuma. Tem que ter um bom LinkedIn, tem que estar bem escrito, tem que ter uma boa assessoria de imprensa, tem que soltar notinha de vez em quando, tem que visitar os lugares. Quem não é visto não é lembrado. Tem que ter uma presença, porque senão esse espaço ficou ocupado por espuma, né? E, e a gente tem que estar ali. Pessoal, 2 horas aqui de bate-papo, né? Eu falei, sei lá, do que eu vivi, do que eu vi, do que eu assisti, né? E agora a próxima etapa é Banlec, nesse crescimento aí de 2 dígitos por mês, a gente está crescendo muito e ver já é uma tocada diferente, né? Já arrumando a casa muito antes. A gente vai começar a ouvir alguma coisa pro ano que vem. Esse ano eu já tenho cheque de 10, 15 para Banlec e não quero esse ano. Quero estar mais arrumadinho, mais bonitinho pro ano que vem, talvez, ou 2016, início de 2016, tá mais. 26, Ah, 26, 16. hã? Você falou 26, né? 2016, 26, né? É, Deu 26, para entender, deu para entender. 2026. Deu para entender. 2026, eu quero estar bem mais arrumado, sabe? Eu comecei muito antes, um puto escritório de advocacia que eu trouxe, que era do web, trouxe para cá, contabilidade melhor, vou fazer uma governança bonita, ata de conselho, já estou reunindo todas as atas de conselho para quando um fundo chegar, os critérios objetivos estarem todos ali, como é que é a governança, blá, 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 e entregar propósito, cultura, visão do negócio e tal, mais arrumado. O seu valor, com isso arrumado, o seu valuation naturalmente aumenta. Né? E pontuando, né? Onde eu tô botando o Banlec? Onde estão os empresários? Escola de negócio, tô botando, espalhando o Banlec por tudo que é lugar. Estratégico, né? Tô mostrando minha graminha verde pra galera. Melhor pitch de venda foi o que aconteceu uns meses atrás. Um cara grande, que foi um dos caras que ofereceu, falou: pô, você não está captando? Eu falei: não, é porque quando você falou da empresa, meu filho, aí mostrou: compra as fotos do meu filho na sua plataforma. Esse é o melhor pitch, pô. Já quebrei a objeção dele. Qual é a primeira objeção? Mas alguém compra foto? Ele comprou. Acabou. Vocês se importaria de falar um pouquinho mais sobre a Banlec, sim, para conhecer um pouco mais do negócio? É o, é, a gente transaciona a venda de foto. Corrida, por exemplo, você foi lá, correu, né? O fotógrafo tirou foto. Você vai na nossa plataforma e compra com inteligência artificial. Porque você bota lá 30 mil fotos, eu encontro teu rosto. Você tira uma foto sua, eu pego todas as fotos suas todas as fotos suas e te apresento para você comprar. Eu fico com de 9 a 11% de comissão. Essa é a plataforma. Vamos lá, eu entro aqui futebol. O último jogo de futebol foi hoje, ó, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Bahia, de Salvador, Anápolis, Goiânia, Rio de Janeiro, Mirante do Fortaleza, Brasil inteiro. Eu tenho mais de 5 mil fotógrafos fotografando espalhado pelo Brasil. Então, o cara com uma câmera fotográfica tira uma foto num jogo de várzea, distribui o cartãozinho que a gente entrega para ele, a pessoa vai lá com o QR Code, entra no álbum e compra a própria foto.
Caraca, que interessante, assim, no final do dia, mas o fotógrafo ele tá linkado com a plataforma. 91%. De onde veio a disrupção do nosso negócio? Esse negócio já existia há 10 anos no Brasil. As empresas ficavam com 40%. Uhum, Meu sócio sentou, fez uma conta e falou: não, dá para viver bem com 10. Botou 10, veio todo mundo para cá. E virou para as plataformas antigas e perguntou: pô, vocês passaram 10 anos cobrando 40 da gente quando vocês podiam cobrar 10? uhum. Agora resgata esse cliente de volta. Muito Show, massa. Muito massa. show. Bom, acho que baita aprendizado aí, né? Pô, demais, cara. E Isso, agradeço aí a pessoal. oportunidade também de participar um pouquinho mais aí também. Desculpa ter roubado aí a reunião também, mas para mim foi